Oi, gente. Eu mencionei pra vocês que eu ia tentar gravar o desenho da saia plissada, que é essa daqui. Eu vou fazer isso agora. E eu expliquei também, quando eu mostrei os desenhos que nós iríamos fazer das partes inferiores femininas, que o desenho não, mas a imagem da saia plissada ali, ela tava um pouco diferente, porque é uma imagem real. No desenho técnico, como a gente busca planificar, então assim, os babados a gente tem um movimento. No plissado, quando ele tá quieto em cima da mesa, ele tem uma forma específica. E isso na representação do desenho técnico também tem uma forma específica. Então, relembrando, né, o desenho técnico ele não vai ser uma representação da realidade, não é um desenho realista, ele é um desenho de uma peça planificada. Então é por isso que lá na imagem que eu deixei para vocês no arquivo, a gente enxerga essa peça de uma forma, porque ali ela tá com movimento, né? Até parece que bateu um vento, assim, porque ela faz um movimentinho ali na saia, quer dizer, na parte de baixo da saia. Só que aqui a gente não representa isso, porque a nossa intenção é representar essa peça planificada em cima de uma mesa, sem nenhuma alteração, certo? E aí a gente tem esse zigue-zague aqui embaixo, que vai representar o que a gente chama de plissado raio de sol, porque ele vem de um ponto juntinho e ele vem abrindo. E é por isso que a gente chama ele de raio de sol, porque ele sai como se fosse de um núcleo aqui em cima e vai expandindo, certo? Então ele vai ter esse desenho. Até vou tentar reproduzir o do raio de sol, quando a gente pensa em um solzinho, né? Sai do círculo do sol os raios, certo? Do plissado é a mesma ideia, então a gente vai ter um ponto da onde vai sair e embaixo a barra onde ele vai se expandir. E aí todos os pontos a gente tem que ligar lá em cima, que é o que vai dar o efeito sanfonado do plissado, porque o plissado nada mais é do que um efeito sanfona, da gente dobrando o nosso tecido. É igual quando a gente pega um papel e dobra ele várias e várias vezes, né, formando o desenho sanfonado. Então, essa é a ideia do plissado. E a gente tem outros tipos de plissado, que a gente vai representar não assim como um zigue-zague na barra, mas, na verdade, ainda é um zigue-zague, mas é um zigue-zague mais deitadinho. A gente pode ter representações de plissados que são assim, por exemplo, que é quando eles estão todos para um único lado, né? Desse jeito aqui, ele não é um raio de sol, ele vem retinho do início ao fim, né? Então a gente tem uma representação diferente. Para fazer essa saia, então, eu vou mostrar para vocês como a gente organiza esse zigue-zague aqui embaixo, tá bom? Vou utilizar essa mesma folha, vou fazer aqui deitado, mas lembrem-se que no desenho de vocês é importante fazer em pé, seguindo aquela orientação de imagem que eu passei para vocês. A margem não é para estar desenhada na folha, ela só é para servir de orientação. Até vou pegar aqui rapidinho, porque algumas pessoas na hora de entregar acabaram fazendo uma confusão com relação a isso. Vou aproveitar para explicar. Ó, aqui a gente tem a margem, a folha de gabarito com as margens, certo? Tá numa folha à parte. E isso daqui eu uso para todos os trabalhos. Eu vou pegar lá a minha folha, bonitinha, e vou colocar por baixo. E eu não preciso riscar tudo. Eu faço as marcações essenciais para que minha peça fique dentro dessa margem.
Então, eu venho com a régua e repasso as orientações importantes. Eu gosto de fazer sempre essa linha horizontal e os meios de onde ficam as peças frente e costas. Lembrando que frente vai ser para esquerda e as costas para direita. E você vai fazer isso na parte de baixo também, certo? E aí, dessa forma, depois a gente consegue apagar essa marcação e ficar só com o nosso desenho bem posicionado, certo? Bom, essa daqui é a nossa base da parte de baixo. Deixa eu até ver se tá pegando. Isso. Ó, a gente tem aqui como sendo a linha da cintura. Então, vamos lá. Cintura. Nem todas as peças vão até a linha da cintura. Tem o cos na linha da cintura. O que é o cos? O cos é essa parte de finalização da peça. Então, se eu tenho uma saia, certo? A parte aqui de cima é o meu cos, que é a finalização superior dessa saia. Se eu tenho uma calça, a minha finalização também é um cos. Então, o cos, ele nem sempre é marcado na cintura. Às vezes ele tá mais para baixo, né? É o que a gente chama de cos de cintura alta, cos de cintura baixa, cos de cintura média. Então, nas nossas imagens, a gente vai ter que deduzir um pouco aonde que tá aquilo. Geralmente, a gente sabe que tá na cintura quando eu tenho uma expansão muito grande da peça. Como assim? A cintura é a minha parte mais fina do meu corpo. Então, se eu tenho uma peça que ela começa fininha e depois ela abre, provavelmente ela inicia na cintura, né? Uma forma de ver visualmente. Agora, se eu tenho uma peça, vou colocar aqui em cima, que ela é mais, tem o desenho aqui do cos mais aberto e não diferencia tanto do restante da minha saia, do restante da minha peça, eu tenho uma cintura que é mais baixa, certo? Então, a localização do cos é mais para baixo. E aí, a gente vai ter essas modificações. Aqui, para fazer a nossa saia plissada, eu utilizei uma altura mais baixa. Deixa eu ver aqui, tentar encaixar. Que foi aqui a altura do umbigo. Então, eu encaixei a minha linha ali de referência aqui na linha da cintura. E aí, eu fiz pensando no cos, na altura aqui do umbigo. Essas linhas vermelhas fui eu que fiz. Até posso passar a medida pra vocês. Ó, da cintura pra cima, 1 centímetro. Da cintura pra baixo, 1,3 centímetro. Mas vocês podem entender na base de vocês qual que é o melhor posicionamento, tá bom? E fazer as linhas de vocês como guia. Então, aqui, esse cos em específico, ele vai vir na linha do umbigo. Vamos lá. Ó, então, vou marcar aqui. Minha marcação, então, vai ficar aqui na linha da cintura, certo? Posiciono a minha folha. Para fazer essa saia específica, eu achei mais fácil utilizar de medidas. Então, vamos ver aqui. Não lembro exatamente quanto de medida eu usei. Três centímetros para um lado, 3 centímetros para o outro, certo? O comprimento dessa peça, ele é midi, ou seja, ele não é nem comprido nem curto, ele fica no meio do caminho.
Todas as peças que possuem esse comprimento, eu vou estar fazendo aqui nessa nossa base. Vou confirmar para não falar coisa errada. Tá. Nessa nossa base, vou fazer o comprimento da calça capri, que é nessa alturinha aqui, ó. Calça capri, tá vendo? Porque aqui tem uma diferenciação até chegar na calça comprida, né, no tornozelo de volta, e a gente tem um meio termo entre o joelho e o tornozelo. Então, nessa calça capri, a gente consegue ter um comprimento interessante de peça midi para essa base em específico. Certo? Bom, eu vou traçar aqui primeiro só uma reta para me orientar. Então, do meio para fora, eu vou usar 3 centímetros. E, professora, de onde você tirou esses 3 centímetros? Como que você fez essa dedução? Gente, isso é de fato uma dedução. Eu olhei para a imagem e vi que não tinha tanta diferença da cintura para baixo, então não faria sentido eu aumentar mais a minha saia. É uma questão da gente observar e tentar ponderar uma questão de proporção. Daí que veio os 3 centímetros, certo? E a nossa barra, ela é mais arredondada, então ela não vai ser assim retinha. Eu até vou apagar um pouquinho aqui. A nossa barra, ela vem desse ponto pro outro, mas ela vem em curva. Certo? Aqui eu vou traçar a cintura. Tá uma cintura fininha também. E aí, desse ponto pra baixo, eu posso traçar minha saia com uma reta. Certo? Então, eu tenho aqui a abertura da minha saia. Aqui, deixa eu só deixar ele meio... pra não me atrapalhar. Aqui no meio, o que acontece? Vocês podem fazer um primeiro Vzinho para orientar vocês de que esse é o meio da saia. Vou até tentar aproximar um pouco mais, para tentar pegar aqui essa informação. A gente vai adaptando na hora. Certo? Aqui bem no meio, eu fiz um Vzinho, que é da onde eu vou sair com o meu zigue-zague. E aí, eu vou tentar fazer o mesmo tanto de zigue-zague de um lado e do outro, certo? Então, ele sobe uma vez, desce, sobe. No meu desenho ali, eu contei esse ponto de subida e esse ponto de descida 11 vezes. Vou tentar repetir aqui, certo? Ó. Deixa eu alinhar de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ó, aqui deu 12. Então, vou tentar repetir os 12 do outro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 2, 3, 4,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Certo. E aí vocês vão ajeitando pra ficar dentro de uma boa proporção aí pra vocês, certo? Consegui o mesmo tanto de zigue-zague. E essa peça eu acho que ela é mais fácil porque ela tem mais parâmetros de medidas pra gente poder alinhar, certo? Ó, então, de cada ponto desse, tanto do ponto superior quanto do ponto inferior, a gente vai subir uma linha, que é pra poder fazer esse efeito aqui dupliçado. Esse efeito aqui dupliçado, tá vendo? Então, na subida sobe a linha, na descida sobe a linha. Subida sobe a linha, na descida sobe a linha. Que é onde vai dar essa questão de volumetria na nossa peça. Então, por isso que eu conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, certo? E aí, aqui em cima, eu preciso preparar os pontos para receber essas linhas, para não deixar elas tortas. Então, de novo, eu começo marcando pelo meio. Agora, eu preciso subir. Ó, lá de baixo, eu preciso subir as linhas para bater aqui na cintura. Então, eu tenho que fazer a marcação aqui na cintura, ó. Marco o meio, que é da onde vai vir a minha primeira risca. E aí, eu tenho que marcar 11 pontos para esse lado e 11 pontos para esse lado. Vocês podem medir e dividir ali pelo tanto de ponto que vocês querem para ir mais rápido, para ser mais certeiro. Ou vocês podem também treinar o olho de vocês. Então, ó, vamos dividindo aqui. Faltou fazer ele um pouco mais juntinho. Ó, fiz 11 pontinhos aqui, que é o que vai ligar lá embaixo. Do outro lado, eu vou fazer a mesma coisa e vou vir traçando, certo? Mas para não deixar vocês esperando muito tempo, para o vídeo não ficar muito longo, eu vou reajustar a câmera e a gente já vai fazer esses traçados. Ó. Muito bem. Venho com a minha régua, ó. No primeiro pontinho aqui em cima, eu vou ligar no primeiro pontinho aqui embaixo. É isso que vai dar o efeito de raio de sol, porque eu saio de uma parte que tá mais aberta para uma parte que tá mais fechada. E sem medo de ser feliz. Esses riscos eu tô fazendo na lapiseira. Se vocês quiserem fazer, vocês podem fazer direto na nanquim. Não há necessidade de fazer de lápis primeiro e depois na nanquim. Tô fazendo uma demonstração, mas quando vocês forem fazer esses riscos, podem fazer direto na nanquim. Ou façam na lapiseira, bem fraquinho, e depois na nanquim. Na nanquim mais fina, certo? Porque nessa peça vai fazer diferença utilizar a nanquim mais fina. Se você não tiver, tenha leveza na mão, mas como fica muito juntinho aqui em cima, é capaz de algumas linhas acabarem grudando uma nas outras. Ó, e é esse o trabalho que a gente vai fazendo. Pega um ali em cima, pega um pontinho aqui embaixo. Pega um pontinho ali em cima, pega um pontinho ali embaixo. Quanto mais simétrico for meu zigue-zague lá embaixo, com as minhas marcações ali em cima, melhor. Mais bonito vai ficar meu desenho. E aí eu cheguei na parte central aqui. Estão vendo? Isso é o que vai dar o efeito dupliçado.
Feito isso, a gente não precisa de mais muita coisa. Quando você for fazer sua finalização da nanquim, claro, fazer dos dois lados, lembrando que do lado, olhando para a peça do lado direito, a gente tem um cursorzinho de zíper invisível que vocês vão sinalizar aqui. E aí aqui em cima vocês ainda podem fazer uns risquinhos entre uma linha e outra para simular a junção desses tecidos. Ó, como tá aqui. Tá vendo que a gente tem uns risquinhos? Pra simular que esse tecido tá todo juntinho, certo? A saia plissada vai ser a mesma coisa frente e costas, feita exatamente do mesmo jeito. Nanquim da parte de fora é a 0,5 e a nanquim da parte de dentro é a 0,05. Eu sei que algumas pessoas estão fazendo com a 0,2 na parte de fora, ok. Aqui nessa peça em específico vai ficar um pouco difícil fazer tudo com a caneta mais grossa. Eu sei que algumas pessoas estão fazendo com as canetas, né, um pouco mais grossa, não tem essa tão fininha. Só tomar cuidado, porque conforme você for puxando as linhas, quanto mais grossa a caneta, mais junto vai ficar essas linhas aqui em cima. Perde um pouco do efeito, tá bom? Por isso que seria interessante uma caneta mais fina. Mas façam do jeito que vocês conseguirem, com o material que vocês têm, e é só tomar cuidado pra nunca borrar, pra nunca deixar muito sujo, e tenha uma leveza na hora de traçar com a caneta, pra que ela fique um pouco mais suave também, certo? Bom, então o dupliçado era isso, não tem muito segredo, acho que essa era a técnica principal, assim, que eu queria mostrar pra vocês. Vou tentar gravar agora do masculino, e aí o que eu conseguir, gravo e posto pra vocês, tá bom? Qualquer dúvida, vocês conseguem me encontrar no e-mail, né, que eu respondo todo mundo, ou uma hora antes da nossa aula começar, eu já tô lá na nossa sala pra vocês tirarem dúvidas, se vocês quiserem ir mais cedo também, eu tô à disposição, tá bom? Abraço, bom feriado e até a próxima aula, tá bom? Tchau!